Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse estranho mundo da imunematologia. Vamos começar falando das bases da imunematologia. Dividiremos esse assunto em três partes diferentes, mas abordaremos os conceitos principais, desde o que é a imunematologia, os testes da rotina laboratorial, o que são os antígenos de grupo sanguíneo e como eles são formados, de que forma que agrupamos esses antígenos em sistemas e especialmente fazendo uma revisão da imunologia, falando sobre o sistema imune, resposta imune específica, resposta imune inata, primária e secundária, sobre os conceitos de antígenos, anticorpos, classes de anticorpos e as suas principais características. Eu sempre digo que a imunematologia é um mundo bastante estranho. É um mundo microscópico. Não enxergamos aquilo que acontece dentro de um paciente no momento de uma transfusão. Mas tenha certeza que tudo isso é vivo, tudo isso acontece sem que nós esperemos e temos que ter uma forma de predizer ou de pelo menos inferir o que vai ou o que pode ocorrer no momento de uma transfusão de sangue. Para isso, precisamos conhecer um pouco de imunologia, hematologia, genética, bioquímica, biofísica, para poder entender um pouquinho mais sobre os testes que fazemos na rotina laboratorial. Esse é o nosso objetivo, então. Vamos falar da rotina imunematológica, o que acontece dentro de um laboratório de imunematologia. Primeiro, quais são os testes que realizamos? Basicamente, duas classes de testes: as fenotipagens, onde procuramos antígenos na membrana eritrocitária, no caso, falando aqui especificamente de imunematologia eritrocitária, mas não podemos nos esquecer que existem os glóbulos brancos e as plaquetas, que têm em suas membranas também igualmente antígenos. E as pesquisas de anticorpos irregulares? Então, pesquisar anticorpos que não deveriam ter sido formados e que estão presentes no soro, no plasma ou até mesmo aderidos às hemácias. Muito bem, o que devemos nos lembrar? Que tudo isso está escrito nos nossos genes. O nosso genótipo define quais são as características que nós vamos expor nas nossas hemácias, que agora chamaremos então de fenótipo. Então, aqui na imunematologia, o fenótipo são os antígenos que vamos estudar e que estão presentes na membrana das células sanguíneas. Para iniciar, então, as fenotipagens, por definição, vão buscar antígenos na membrana das células e, para isso, usaremos então anticorpos. Aqui nessa imagem, vemos os anticorpos anti-A e anti-B usados nas tipagens ABO. São anticorpos comercialmente adquiridos, são soros contendo anticorpos, e aí nós fazemos a pesquisa através da técnica de hemaglutinação. Vou avisá-los que durante todo esse nosso curso mostraremos imagens e fotografias de produtos ou mesmo imagens de outros colaboradores e daremos os devidos créditos. Mas acreditem que tudo isso valerá para qualquer que seja a técnica ou método que você utilize. Muito bem, então na imunematologia, o conceito da fenotipagem foi particularmente inventado ou descrito a partir dos estudos e dos experimentos de Karl Landsteiner, o médico austríaco que acabou por descobrir e por ser, vamos dizer assim, considerado o pai da imunematologia, por que não dizer da medicina transfusional. Então, o que ele fazia em lâminas eram testes com o sangue das pessoas que iam doar e o sangue das pessoas que iam receber, e ele observava um fenômeno de aglutinação, às vezes, ou de não aglutinação. E foi aí que ele inferiu aquilo que devemos conhecer hoje como incompatibilidade sanguínea. E a partir daí, descreveu os antígenos ABO, inicialmente os tipos A, B e O, e mais tarde o tipo AB. O que sabemos hoje é que essa aglutinação é devido ao efeito da reação de antígenos que estão nas membranas das hemácias e anticorpos que estão presentes nos soros comerciais ou no soro dos indivíduos, promovendo então uma aglutinação que podemos visualizar macroscopicamente através das nossas metodologias habituais,
ou ainda ao microscópio. As pesquisas de anticorpos irregulares. Então, esses anticorpos, eles podem estar presentes no soro ou no plasma, mas o teste mais conhecido é a própria pesquisa de anticorpo irregular ou CUMBS indireto, onde usamos o plasma do indivíduo, que contém supostamente anticorpos, e hemácias de fenótipos conhecidos. Muito bem, mas não devemos nos esquecer que, por exemplo, a prova reversa da tipagem ABO também é uma busca por anticorpos, só que agora anticorpos denominados regulares. Eu espero encontrar porque eu sei que os indivíduos passam a desenvolver após o nascimento, então eu procuro. Ainda, prova cruzada é também um teste que pesquisa anticorpos regulares. Então, vai pesquisar anticorpos no soro do receptor contra um possível antígeno presente na hemácia do doador. Como eu já disse, o outro teste que pesquisa anticorpos no soro é a pesquisa de anticorpos irregulares propriamente dita, também conhecido como CUMBS indireto, e a tipagem reversa, onde os anticorpos são regulares, mas é também um teste de pesquisa. Agora, esses anticorpos podem estar aderidos às membranas eritrocitárias, e o teste mais conhecido de pesquisa é o CUMBS direto, que nós chamamos mais modernamente de teste da antiglobulina humana direto. Mas também sabemos que o autocontrole e o controle de RH teriam a mesma função, ou seja, de detectar esses anticorpos ligados a essas membranas. E qual é o método utilizado na imunohematologia? Então, desde os primórdios da imunohematologia, nós sabemos que existe basicamente uma única metodologia, que é a hemaglutinação. Então, a visualização de aglutinados. E vamos explicar mais adiante como esses aglutinados se formam. Então, nós sabemos que um teste positivo é onde existe a presença de aglutinados e o teste negativo é aquele onde existe ou não existe o aglutinado. Muito bem, então nós sabemos que a lâmina hoje já não é mais um teste de referência, é um teste bastante antigo, hoje sem nenhuma padronização, é um teste que não é bioseguro, sabemos que em alguns, pelo menos, o padrão do tubo nós consideramos como mínimo na imunohematologia, então a vocês que nos assistem, deem preferências, né, a mudar a metodologia da lâmina, onde não conseguimos, por exemplo, realizar testes de antiglobulina humana, não conseguimos manter um padrão de concentração de suspensão de hemácias, nem de quanto de soro se adiciona nessa lâmina, além de não ter biossegurança. Então, hoje, o padrão mínimo que nós conhecemos é o velho e bom tubo de ensaio, quando os testes são bem executados, bem realizados. É um teste muito bom, de uma sensibilidade bastante interessante. E mais modernamente, ou nem tão modernamente, já há mais de 20 anos no Brasil, conhecemos a metodologia de geoteste, hoje com vários fabricantes no mundo inteiro. A microplaca, que já não é tão nova, ela vem lá dos anos 70, é um micrométodo bastante utilizado nas rotinas de doadores de sangue e antigamente utilizada com soros diluídos em house, ou seja, diluíamos esses soros anti-A, anti-B, anti-D, as hemácias de prova reversa e fazíamos a leitura nessas microplacas. Hoje, com a legislação vigente, isso não é mais possível, mas existem modelos de microplacas já prontas, comercialmente disponíveis, ou semi-prontas, onde você tem que adicionar os reagentes, mas passíveis, inclusive, de automação. Então, particularmente no Brasil, o que temos disponíveis no momento, ano de 2013, são as metodologias de gel, microplaca e tubos de ensaio. Ok, então entrando um pouco mais no assunto imunohematologia e revendo alguns conceitos de imunologia. Ok, o que é o antígeno eritrocitário e o que é esse anticorpo que nós buscamos? O antígeno
na concepção da imunologia clássica, é uma substância reconhecida pelo sistema imune como não própria a este indivíduo e que poderá induzir uma resposta imune e, posteriormente, se combinar a seus produtos. Este antígeno, que é responsável pela ativação do sistema imune e ao qual eu respondo, eu denomino imunógeno. Então, se o antígeno for imunogênico, uma resposta imune ocorrerá. Portanto, se existe o imunógeno, o contrário do mesmo será o tolerógeno. Então, o que é um tolerógeno? É uma substância considerada estranha, mas que eu sou capaz de não responder, de tolerar. Ok, e o anticorpo? O anticorpo é uma proteína que nós sabemos que é secretada pelo linfócito B ativado, que nós chamamos de plasmócito, sempre específico para determinado antígeno. E mais adiante nós vamos saber como isso é feito. Muito bem. Infelizmente, nós sabemos que esses antígenos de grupos sanguíneos já existem nas células sanguíneas, então, quando se iniciou a medicina transfusional, da forma que conhecemos na sua era científica em 1900, quando nós iniciamos os procedimentos de trocas de sangue, passamos então a poder reconhecer substâncias que estão nessas membranas como estranhas e até mesmo formar ou produzir uma resposta contra eles. Então, o que são os antígenos de grupos sanguíneos e por que nós podemos imunizar esses receptores de sangue? Eu comparo sempre o sangue a um transplante, só que é um transplante de um tecido líquido. É a única diferença. Então, devemos pensar com a mesma cautela que, da mesma forma, ela deve ser muito bem indicada, racionalizada e que ela incorre num risco que deve ser menor que o benefício toda vez que se opta por fazer uma transfusão. As transfusões, então, elas introduzem no organismo do receptor células estranhas, porque dificilmente nós seremos iguais. Vamos ver qual é o tamanho dessa diversidade um pouco mais para frente. Então, consequentemente, nós podemos ter uma resposta imune formada contra essas células que foram injetadas, que foram introduzidas no organismo do receptor. Por isso, a ideia de o quão mais possível similar for esse sangue entre doador e receptor, melhor será. O problema é esse. Será que isto é possível? Bom, então vamos ver quantos e quais são os antígenos eritrocitários. Por antígenos eritrocitários eu entendo substâncias que estão dispostas na membrana das hemácias. Nem todas as substâncias presentes na membrana são antígenos, nós vamos dizer que existe uma condição para ele ser classificado como tal, mas a questão que fica aqui é: todos eles estão intrinsecamente ligados a essa membrana da célula, portanto, eles devem ter funções fisiológicas para a célula. Então, aqui demonstrados em azul as proteínas integrais de membrana, elas com várias funções diferentes. Aqui a molécula de colesterol, aqui a camada de fosfolípides e os carboidratos ligados ou a proteínas ou mesmo aos lipídios. Então, estas substâncias membranárias podem ser antígenos. E quantos antígenos ou qual é a diversidade antigênica na espécie humana? Nós hoje já sabemos que existe uma grande variedade de genes envolvidos na síntese desses antígenos eritrocitários. Esses genes vão produzir um grande número de proteínas diferentes. Essas proteínas diferentes, essas diferenças podem compor infinitas combinações de antígenos nas células. Então, eu tenho um, você tem o outro indivíduo tem o outro e por aí por diante. Ok? Então, qual é o tamanho dessa diversidade? Primeira questão que fica aqui, onde estão os antígenos? Então, aqui vemos as proteínas principais, os modelos proteicos. Então, proteínas de simples passo, proteínas multipasso, temos aquaporinas. Então, todas essas proteínas fazem função para esta célula chamada hemácia.
Hoje, então, nós já conhecemos 34 sistemas de grupos sanguíneos. Os sistemas agrupam antígenos, que já está aí num número mais próximo de 350, sendo que 299 até o ano passado estavam alocados nos sistemas de grupos sanguíneos e os restantes em séries ou coleções. O novo sistema de grupo sanguíneo descrito em junho de 2013 é o sistema VEL, mas um pouquinho antes eles descreveram como sistema o Júnior, o Force e o LAN, são os 4 novos, assim por dizer, e já conhecemos 44 locigênicos envolvidos na produção desses antígenos, com quase 1.500 combinações possíveis. Então está aqui a nossa resposta. Será que é possível que sejamos iguais? Então, para maiores informações e atualizações, consultem esse site que está em permanente atualização. O mais importante é enxergar nesse gráfico quais são os sistemas de grupos sanguíneos mais polimórficos. Campeão de audiência, sistema RH, seguido pelo MNS, depois o KEL, Diego, Lutheran, e os menos diversos estão aqui. Lembrar que hoje o sistema P1 mudou de nome e hoje ele é denominado P1PK. Então, quais são os sistemas de grupos sanguíneos mais conhecidos? O MNS, o antigo P1, RH, Lutheran, Kell, Lewis, Duffy, Kidd, Diego. E aqui vem os menos conhecidos: Cartwright, XG, Ciana, Donbrook, Colton, LW, Kido Rogers, o H, que é base para o ABO, o KX, que é base para o Kell, Gerbich, Cromer, Knox, Indian, OK, Ref e JMH. Aqui o sistema I, o globosídeo, o GIL e o famoso ABO, que foi o primeiro a ser descoberto. Então, esses são muito menos conhecidos, tá? Mas devemos saber que eles existem, formando aí, com os 4 novos, o Júnior, o Force, o LAN e o VEL, os 34 sistemas de grupos sanguíneos eritrocitários na nossa espécie humana. Como eu disse, seria muito bom se pudéssemos produzir uma membrana de hemácia sem antígenos. Mas isso é impossível, porque nós mataríamos a célula. Todos esses antígenos, como Kell e Cartwright, por exemplo, esses têm funções enzimáticas. Os carboidratos são antígenos que fazem parte do glicocálice de membrana, como, por exemplo, o sistema BO, o P1PK, o Lewis, o H, o I. Outros, como MNS, Donbrook, são glicoproteínas ainda de estrutura ou função desconhecidas, mas nós sabemos que a sua ausência promove algumas alterações funcionais na célula. O RH, o KID, o Diego, todos eles aqui descritos são proteínas transportadoras e canais de transporte. Aqui o DUF, muito famoso por ser molécula de adesão do parasito da malária, tá? Mas assim como ele, outros também fazem adesão de outras substâncias, né? E que são fundamentais para a célula. E aqui o Kido Rogers, o Cromer e o Knox fazendo o papel de regulação da atividade do complemento, protegendo as nossas células contra a destruição. Portanto, não é tão simples assim imaginarmos que seria possível formar, então, um banco de sangue universal onde nós não tivéssemos esses antígenos e aí não teríamos problemas de imunização. Então, agora acho que já somos capazes de definir o que são antígenos de grupos sanguíneos. Então, são essas substâncias químicas presentes na membrana da hemácia que estão alocadas aí nessas glicoproteínas ou glicolípides, mas, fundamentalmente, devemos nos lembrar que tudo isso é herdado geneticamente e aqui a condição para ele ser classificado antígeno. Alguém precisa ter sido sensibilizado contra ele. Então, historicamente, como é que se descreve um antígeno de grupo sanguíneo? Eu simplesmente descubro alguém que formou um anticorpo contra ele. E aí eu vou procurar quem é esse antígeno. Vou procurar saber qual é a substância, contra o que é esse antígeno, se essa proteína já havia sido
descrito ou não e se o gene já era responsável pela formação de uma outra proteína. Então, nós sabemos que essa grande diversidade pode ainda ser maior. Então, comumente, nós vamos aí mais para frente continuar nos deparando com esses anticorpos anti-eritrocitários. Para que um ou mais antígenos pertençam ao mesmo sistema, então, é necessário que eu comprove que eles são produtos de um mesmo gene ou de um grupo de genes. E para que eles sejam considerados novos sistemas, esses antígenos devem ser determinados por genes diferentes daqueles já descritos. E foi assim, então, que nós classificamos os 4 novos sistemas de grupos sanguíneos. Ok, então vamos tentar responder essa pergunta, já que sabemos o que são os antígenos. O que vai acontecer quando antígenos ou substâncias estranhas penetrarem o nosso organismo? O nosso sistema imune, graças a Deus, está prontinho para nos defender, para reconhecer essas substâncias como estranhas e responder contra eles combatendo-os. E aqui na medicina transfusional, o que nós sabemos que ocorre é a resposta com a produção de anticorpos. Então vamos saber um pouquinho mais sobre a imunologia. O que é imunidade? Imunidade significa proteção contra doenças, ou mais amplamente, reação a substâncias estranhas que não necessariamente implicam uma consequência fisiológica ou patológica. Nós somos invadidos constantemente por micróbios, como os vírus, os fungos, os parasitos, macromoléculas, e o nosso sistema imune está sempre lá, presente, prontinho para nos defender. Isso é imunidade. E é uma característica que varia de indivíduo para indivíduo. Por quê? Porque esse sistema imune ele é composto por células e moléculas. E, obviamente, isso é uma característica individual. E a maior função do nosso sistema imune é nos manter em equilíbrio com esse mundo externo, que nós chamamos de homeostase. Então, como propriedades e funções importantes do sistema imune, nós vamos falar sobre a homeostasia, a vigilância e a resistência. Para começar, então, a homeostasia é garantida quando nós conseguimos discernir entre o que é bom e o que não é bom, ou seja, entre o que é próprio e o que não é próprio. Aí, nós somos capazes de desenvolver a tolerância imunológica, ou seja, eu vou tolerar o que é meu, o que é próprio, então gerando uma capacidade de autotolerância e ser capaz de distinguir entre o não próprio e assim me manter em constante equilíbrio com esse mundo externo. Eu me defendo daquilo que não é meu e suporto e tolero aquilo que é meu. Nós temos células capazes de detectar células mutantes, que são as células neoplásicas, e também nos defender contra elas. Esta vigilância imunológica é desenvolvida especialmente pelos linfócitos natural killer, que aqui estão reconhecendo células cancerígenas e tentando matá-las, tirá-las da circulação. Isto, hoje nós sabemos, é de vital importância. Então, este papel do sistema imunológico é muito nobre, nos defender contra essas células que aparecem sem razão de ser e acabam aí por formar tumores ou por destruir órgãos. Essa capacidade nós temos. E aí, então, eu sou capaz de resistir à invasão de micro-organismos ou até mesmo à multiplicação dos mesmos. Então, esses agentes infecciosos ou os seus produtos que são tóxicos ou nocivos, eu sou capaz de resistir. Então, nós sabemos que o nosso sistema imune está sempre numa constante briga entre o bem e o mal, e nós podemos ganhar a briga ou não. E a doença se instala quando nós perdemos a guerra. Quando o micro-organismo, ou a célula, ou o parasito, se proliferam e ignoram a atividade do nosso sistema imune ou os vencem na batalha.
Então, quem são essas células do sistema imune? Os nossos famosos glóbulos brancos, também chamados de leucócitos. E não podemos nos esquecer das células que reconhecem e apresentam esses antígenos às outras células do sistema imune, que nós chamamos de células apresentadoras de antígeno, que são as células do sistema monocítico fagocitário e as células dendríticas. Então, falando um pouquinho mais para frente, nós vamos explicar a função das mesmas. Aqui estão representados os leucócitos e aqui o linfócito, que é um tipo de leucócito. Esse é um esfregaço sanguíneo, feito com uma extensão em lâmina. E aqui nós podemos observar o glóbulo branco linfócito, um glóbulo branco monócito, um basófilo, um eosinófilo, um outro basófilo. Desculpa que eu acredito que esteja com a legenda errada, é neutrófilo, ok? Aqui os grânulos são neutros e as hemácias com o halo central mais claro e as plaquetinhas, que são esses pontinhos roxos. Mas o que nos interessa falar são essas células que são os glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa. Aqui, então, representamos a célula apresentadora de antígeno. O que faz exatamente a célula apresentadora de antígeno? Ela vai reconhecer uma substância estranha, processá-lo e aí apresentar a, por exemplo, um linfócito TCD4. Esse linfócito TCD4 vai ser clonado, vai expandir e vai acabar produzindo interleucinas, que são quimiocinas, são substâncias que fazem a conversa celular. Esses linfócitos T, então, conversam com outros linfócitos, por exemplo, o linfócito B, e aí, daí para frente, o nosso sistema imune agora vai funcionar tentando nos defender. Além disso, além dessas células, eu tenho moléculas como frações de complemento ou proteínas do complemento, são proteínas que estão no plasma e foram produzidas no fígado. Os anticorpos, que são os produtos do sistema imune, e essas citocinas que eu citei, por exemplo, as interleucinas no slide anterior, que são substâncias quimicamente ativas que conversam, que sinalizam para as outras células, aqui no caso do sistema imune. Então, tudo isso funcionando cooperativamente faz com que eu consiga, então, me defender. Então, vamos falar de que forma eu me defendo. Será que existe um mecanismo natural de defesa? Aqui está. Nós temos as barreiras epiteliais. Então, a pele, que é o nosso maior órgão do corpo, faz com que eu seja protegido contra a invasão, por exemplo, de micro-organismos. Mas não raro esses micro-organismos conseguem penetrar essas barreiras epiteliais e aí dão de cara com aquelas células apresentadoras de antígeno, por exemplo, os macrófagos, ou os neutrófilos, que também são células fagocitárias. Então, ambas são células que vão comer, mais literalmente, o antígeno, processá-lo e depois apresentá-lo às outras células do sistema imune. As células natural killer, que, como já dissemos, elas fazem a defesa específica contra as células neoplásicas, e as proteínas do complemento, que são essas proteínas séricas, que nos defendem de forma inespecífica. Então, uma grande importância é que nós consigamos diferenciar a imunidade natural ou inata da específica. Aqui, independentemente de quem seja o antígeno, eu vou me defender, eu vou me armar e vai haver uma luta. Então, essa é uma resposta imediata. E como nós já dissemos, sem especificidade para o antígeno e sem memória imunológica. Mas, a partir do momento que se torna necessária uma resposta mais eficaz, uma resposta mais específica contra aquele antígeno, eu aciono, então, a minha imunidade específica, que são os meus linfócitos. Eles são, então, apresentados a cada um dos antígenos, então é uma resposta específica para cada um deles, só que existe um período de tempo para que eu possa
vamos dizer assim, percorrer todo o caminho desse processo. Ao contrário da resposta inata, que é quase imediata, aqui a resposta específica demora um pouco para acontecer, mas a grande vantagem é que aqui eu vou produzir células de memória imunológica. Então, eu vou me lembrar para sempre, né, daquele antígeno que eu entrei em contato uma vez na vida. Então, o nosso sistema imune é um conjunto, né, de ações da minha imunidade natural, que é basicamente desempenhada pelas proteínas do complemento, pelas células dendríticas, pelos macrófagos, por leucócitos fagocitários, em conjunto com os meus linfócitos, que vão fazer uma defesa específica. Então, aqui existe um conjunto de forças, uma união de forças, que fazem então com que eu consiga me defender contra estes ataques. A resposta imune é um processo bastante complexo, envolve uma sequência de eventos e diversos tipos celulares. As células e moléculas funcionam de forma cooperativa e isso é muito organizado. E essa é a beleza da imunologia e é a beleza da natureza. Estratégia a nossa tática de guerra do sistema imune é sempre reconhecer o inimigo, mobilizar forças e atacá-lo. Então, nós vamos ver como é que ocorrem estes processos. Falando então da imunidade específica, que é desempenhada pelos linfócitos, nós vamos então ter dois tipos de respostas possíveis: a resposta imune humoral e a resposta imune celular. Como eu disse, desempenhada pelos linfócitos, que são glóbulos brancos com capacidades bastante específicas de defesa, e os seus produtos. Então, nós sabemos que o linfócito B vai secretar anticorpos e os linfócitos T vão produzir linfocinas. Essas células de defesa também produzem as interleucinas, que são quimiocinas sinalizadoras celulares. As características dessa imunidade específica são especificidade e diversidade. Então, é uma resposta bastante específica a diversos agentes estranhos. Eu sou capaz, então, de responder e guardar uma memória imunológica. É uma resposta altamente especializada, autolimitada e eu devo sempre ter em dia, né, a minha capacidade de discernir o que é próprio do que é não próprio. Infelizmente, em algumas patologias, eu perco essa capacidade e aí eu desenvolvo uma doença autoimune, que é um desequilíbrio, então, nesta característica tão, digamos, tão importante da minha resposta imune. A regulação do meu sistema imune depende, então, de uma rede complexa de células, mas a célula, vamos dizer assim, central de todo o processo é o linfócito T CD4, ou também conhecido como helper. Então, nós vamos ver que os linfócitos CD4 estão aí no meio de um processo entre os linfócitos T e B efetores. Então, vamos entender um pouquinho mais com este esquema. Os linfócitos virgens, vamos dizer assim, que ainda não reconheceram nenhum antígeno, ou, como eu digo, é uma criança indo para a escola, aprendendo a ler e a escrever. A partir do momento que ele é apresentado algum antígeno, então ele agora é um linfócito T ativado. Então, esse é um linfócito T naive, nós dizemos que é o linfócito T virgem. A partir do momento que ele é ativado, ele vai secretar substâncias específicas e sinalizar para outros linfócitos T, aqui o TH1, o TH2, o TH17. Quando a resposta é mediada por TH1, vai haver uma apresentação de antígeno, uma resposta celular. Quando é mediada por TH2, essas interleucinas vão sinalizar e eu vou produzir uma resposta humoral ou uma resposta alérgica, e o linfócito T, TH17,
vai produzir então uma resposta inflamatória. E como é que nós reconhecemos antígenos? Como eu posso distinguir aquilo que é meu daquilo que não é meu? Então, nós sabemos que ao nascimento ainda somos bastante puros, vamos dizer assim, porque tudo que nós conhecíamos era o corpo da nossa mãe, estávamos protegidos. A partir do momento que nós nascemos e encontramos nesse mundão, né, substâncias que não são parecidas com a minha, eu tenho que ser capaz, então, de reconhecê-las. Da mesma maneira que eu sou capaz de reconhecer através da apresentação do linfócito, do antígeno ao linfócito T, eu também sou capaz de apresentar o antígeno diretamente ao linfócito B. O linfócito B tem na sua superfície imunoglobulinas, ou seja, anticorpos. Esses anticorpos funcionam como receptores de antígenos. Então, os antígenos, eles vão ser reconhecidos por linfócitos que tenham marcadores específicos para ele. Então, basicamente, a ideia de que é o linfócito que reconhece o antígeno, eu te diria que é o contrário. É o antígeno que se apresenta ao linfócito que tem um receptor específico para ele. Então, nesse esquema, aqui somente este foi capaz de reconhecer esses antígenos. Agora, a partir deste reconhecimento, vai haver uma expansão clonal. Eu vou multiplicar essas células várias vezes e as células que vão ser efetoras, que vão atuar contra o antígeno, vão secretar anticorpos, então se transformam em plasmócitos e secretam anticorpos, e aquelas que só reconheceram os antígenos e foram clonadas, viram células de memória imunológica. Então, aqui mais uma vez, explicando o que é a seleção clonal. Então, basicamente, a ideia é que o antígeno A e o antígeno B, eles vão ser reconhecidos por linfócitos que tenham receptores específicos para eles. E a partir daí, cada clone vai se multiplicar, vai haver uma expansão clonal, e esses linfócitos ativados vão se transformar em plasmócitos e secretar anticorpos específicos. Então, o mais importante dessa teoria é entender, então, que os antígenos são reconhecidos apenas por determinados linfócitos que tenham receptores contra eles. Isto é mediado pelos genes. Anticorpo é proteína. Então, quer dizer que nós já nascemos com uma capacidade genética de reconhecer antígenos, porque essas imunoglobulinas são proteínas também, mediadas, então, a síntese mediada pelo DNA celular, e da mesma forma os anticorpos produzidos, também esta orientação da síntese de anticorpos é feita pelo DNA celular. Então, nós já nascemos com essa capacidade que é muito grande de diferenciar muitos antígenos na natureza. Agora, como já dissemos anteriormente, quando a resposta é mediada pelo linfócito T, eu preciso apresentar o antígeno ao linfócito T CD4, que chamamos de T-helper. Essa apresentação é feita, então, pelas células fagocitárias, como macrófagos ou células dendríticas. É, então, uma apresentação também específica. Esse linfócito T-helper, ele vai ser clonado e vai sinalizar, por exemplo, para o linfócito B produzir anticorpos ou para os outros linfócitos T atuarem de forma mais específica. Então, aqui nós chamamos de resposta do tipo celular. E aqui nós chamamos de resposta do tipo humoral. Ok? E uma coisa bastante importante. Esses produtos dos linfócitos, o que eles fazem, né, de que forma que eles atuam sobre os antígenos? É importante dizer que anticorpo, por exemplo, não mata antígeno, não destrói antígeno, apenas neutraliza. Então aqui nós vemos a resposta imune humoral, o linfócito B pode reconhecer diretamente o micro-organismo
Essa célula ativada se transforma em plasmócito, que é uma célula secretora de anticorpos. Esses anticorpos, então, vão ser específicos para o antígeno, e aqui existe o quê? Uma neutralização, a formação do complexo antígeno-anticorpo sem ainda uma destruição deste antígeno. De que forma o antígeno pode ser destruído? Agora, uma vez que o anticorpo marcou o antígeno, existe uma sinalização para que o macrófago fagocite esse complexo. Também é uma reação específica, o macrófago tem um receptor específico para a fração Fc do anticorpo, e eu posso, além de fixar o anticorpo, esse anticorpo sinalizar para frações de complemento. Então, a ativação do sistema complemento também é responsável por destruição desse antígeno. E nós vamos comentar sobre isso mais detalhadamente num próximo encontro. E a resposta celular, mediada pelos linfócitos T. Então, como vocês viram, tem que haver uma apresentação do antígeno por uma célula fagocitária. Esses linfócitos T ativados vão produzir citocinas que vão sinalizar para macrófagos, para neutrófilos e para outros linfócitos T ou linfócitos B. Então, vai ocorrer o que? Uma resposta do tipo celular, com ativação de macrófagos, com ativação do processo inflamatório e com a proliferação de vários tipos de linfócitos. Então, aqui é uma resposta combinada de várias células. E, por fim, quem vai destruir o antígeno, no caso da célula, é o linfócito T citotóxico. Esse linfócito T, ele vai produzir substâncias que são capazes, então, de destruir a célula que foi infectada. E o natural killer, que é aquele matador natural de células neoplásicas que também culminam com a destruição da célula e a posterior fagocitose. Ok, então eu tenho dito que esses antígenos são apresentados. E eu disse que eles são processados. Como é que isso aconteceu? Então vamos ver. Para que eu possa apresentar um antígeno ao meu sistema imunológico, eu tenho que transformá-lo em pedacinhos menores. Então vamos pensar naquela aula básica de fagocitose, que nós aprendemos que fagocitar é comer, é ingerir um pedaço, né, de uma substância, uma bactéria, por exemplo, aqui representando uma bactéria. Então, por exemplo, aqui o macrófago, que é uma célula fagocitária, vai englobar essa bactéria. Essa formação de uma vesícula, de um fagossomo, com a união de enzimas digestivas, então, agora vão promover o quê? A destruição desse antígeno e uma transformação desse antígeno em pedacinhos menores. E agora sim, o que não me interessa, eu excreto, que é um processo chamado plasmocitose. O que me interessa são esses pedacinhos do antígeno que eu vou contar para as outras células. Então, eu preciso apresentar esse antígeno. Eu só consigo apresentar pedaços, que nós chamamos de epítopos. Então, esses pedacinhos, esses epítopos, eles vão ser, então, agora apresentados ao linfócito T, CD4 ou helper. Então, isso pode acontecer, como nós dissemos, quando existe a fagocitose, por exemplo, pelo macrófago, e aí este epítopo ele vai ser exposto na membrana celular, ligadinho aqui numa proteína classe 2 do complexo de histocompatibilidade maior, e quando existe a ligação direta do antígeno ao linfócito B, também existe esse processamento. Só que é uma, vamos dizer, uma internalização desse complexo, também com uma digestão e também com a exposição desses epítopos. Então, o que nós apresentamos ao nosso sistema imune, na verdade, são fragmentos, pedaços menores desses antígenos que nos foram apresentados. Então, eu deixo aqui uma dica de que vocês procurem, né, vídeos no YouTube, tem vídeos bastante interessantes, um que fala sobre
processamento e apresentação de antígeno. Eu vou deixar essa recomendação lá na nossa sala de aula. Assistam, tem vídeos bastante didáticos, bastante educativos, que simplificam bastante a nossa compreensão desse processo tão complexo. Então, agora você já sabe a definição de epítopo. Então, epítopo é a menor fração, é a menor parte de um antígeno que é capaz de estimular a resposta imune e se ligar ao anticorpo. Então, depois que houve o processamento daquele antígeno, ele vai ser apresentado às outras células do sistema imune ligado a uma proteína do complexo de histocompatibilidade maior, MHC classe 2. E aí eu apresento, eu conto para todo mundo, né, que eu entrei em contato com este antígeno via epítopo. E agora o nosso anticorpo vai ser específico para esta parte. Brincadeirinhas à parte, qual é a utilidade desse conhecimento? Então, onde eu aplico esse conhecimento na imunohematologia? Bem, então quer dizer que cada antígeno pode ter um ou mais epítopos. E sendo que cada um desses epítopos vai se ligar especificamente a determinado anticorpo? Sim. Então, qual é a importância desse conhecimento para a imunohematologia? É saber que, por exemplo, os antígenos que são açúcares, como antígenos do sistema BO, eles são sequências de açúcares, mas açúcares idênticos. Então, são vários epítopos de uma mesma especificidade. Então, quer dizer que se eu processar esse antígeno, todos os epítopos vão ter a mesma conformação, vão ter a mesma especificidade. Ok. E no caso das proteínas, como, por exemplo, proteínas do sistema RH, proteína é uma cadeia de aminoácidos. Cada aminoácido é um aminoácido diferente. Uma vez que eu processar essa proteína, eu vou transformar em pedacinhos menores. Então, quer dizer que eu vou apresentar ao meu sistema imune cada um desses pedacinhos menores. Vocês vão entender mais para frente, quando falarmos da composição dos reagentes anti-A, anti-B e o anti-D do sistema RH, o quanto esse conhecimento é importante. Lembrar que os medicamentos, as drogas, né, são compostas por aptenos. São pequenas moléculas compostas de um único epítopo. Portanto, na teoria, elas seriam incapazes de ser reconhecidas pelo sistema imunológico. O que há, na verdade, é que alguns medicamentos se ligam a proteínas maiores ou a macromoléculas e acabam por compor um grande antígeno que pode ser reconhecido como estranho. Então, também no momento exato, na imunohematologia, vocês vão ouvir falar dos anticorpos droga-induzidos. Ok, então entendemos que a apresentação do antígeno à célula do sistema imune é feita via reconhecimento. Isso é a maravilha da imunologia molecular. Hoje nós sabemos que a imunologia ela não se estuda mais somente função de célula, função de órgão, função de tecido, mas sim quais são as interações celulares. Como é que esses produtos do sistema imune interagem? Eu sugiro que vocês procurem uma referência bibliográfica, um livro interessante, e vocês vão notar o quanto a imunologia evoluiu nos últimos 10 anos. Ok, então aqui só complementando a ideia de que cada epítopo, então, é uma estrutura específica para ser reconhecido por um anticorpo específico. Essa ligação nós vamos ver, ela é específica e complementar. Então, para cada epítopo apresentado, eu terei um anticorpo formado. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Daí em diante, com a apresentação do antígeno, então agora eu tenho a ativação daquela complexa rede de células e moléculas que é o nosso sistema imune. Muito bem.
Então, quais são as etapas dessa resposta imune? Falando especificamente agora da resposta imune específica ou adquirida, onde a apresentação do antígeno é feita aos linfócitos, então já falamos como reconhecemos e apresentamos esses antígenos. Então, linfócito B e linfócito T, uma vez que reconhecem o antígeno, vão ser clonados. Então, há uma expansão clonal e uma diferenciação em plasmócito e em linfócito efetor. Então, imagine você, tá, entre ser apresentado ao sistema imune, ser reconhecido, ser processado, haver expansão clonal e haver essa diferenciação. E o aparecimento, por exemplo, dos primeiros anticorpos, isso pode levar dias, semanas ou meses. É o que nós chamamos de fase lag, ou mais conhecido como janela imunológica, entre a apresentação ou a introdução desse antígeno ao meu sistema imune e a efetiva resposta com a formação dos primeiros anticorpos. Porque nós sabemos que nos testes sorológicos, o que nós pesquisamos são antígenos a partir da adição de anticorpos ou anticorpos a partir da adição de antígenos. Então, os anticorpos ou os antígenos precisam efetivamente estar num nível que eu possa detectar. Então, o que é a janela imunológica? É exatamente esse tempo decorrido entre a apresentação do antígeno e a formação dos primeiros anticorpos. Tudo bem? Uma vez que, vamos falar então especificamente da produção de anticorpo, uma vez que houve a diferenciação do linfócito B em plasmócito, o anticorpo é produzido, esse anticorpo vai neutralizar o antígeno, e aí há um decréscimo da produção desses anticorpos, chegando então a um nível quase indetectável. Estes anticorpos que se ligaram aos antígenos, vocês já viram também que eles vão ser eliminados via fagocitose ou ativação do sistema complemento, e por aí vai. O linfócito T na resposta celular, vocês também já viram. O que há no linfócito T é uma diferenciação e uma luta de vários tipos celulares. Também vai decrescendo esse estímulo, tá? E chega um momento que tudo volta à estaca zero. Vamos falar da apoptose e dessas células de memória. Como é que surgem essas células de memória ou como ocorre essa apoptose? Bom, nós mostramos aqui o linfócito B virgem, que vai ser diferenciado num grande linfócito que eu chamo de linfócito ativado, que vai ser clonado e transformado em plasmócito. Estes plasmócitos produzem anticorpos, só que o plasmócito, uma vez que ele trabalhou e produziu anticorpos, ele só vai durar algumas horas na circulação. Estes anticorpos, que são proteínas, persistem aí por um tempo, também declinam, porque anticorpo é proteína e desnatura, mas a célula efetivamente morre. Então, quem são as células de memória? São as sobreviventes. São aquelas que reconheceram os antígenos, foram ativadas, mas guardaram na sua memória a informação daquele antígeno. E um terceiro caminho possível, após o reconhecimento, é que simplesmente essa célula migre para um processo que nós chamamos de morte celular programada, ou apoptose. Então, traduzindo, célula B de memória ou célula T de memória são aqueles linfócitos que não trabalharam, mas sim que reconheceram o antígeno e guardaram na sua memória. São as células do nosso organismo que duram mais tempo, que têm mais longevidade. E agora falando do que é a resposta imune específica primária e a resposta específica secundária. Essa resposta secundária também é conhecido como resposta anamnéstica. Então vamos entender um pouquinho como isso acontece. Como você já viu,
O primeiro momento de apresentação ao antígeno gera, então, um momento de latência, que nós denominamos de janela imunológica ou fase lag. O que quer dizer, entre a apresentação do antígeno e a formação dos primeiros anticorpos, existe um período de tempo. Muito bem, aqui esse gráfico vai demonstrar o quê? O título, a quantidade de anticorpos formados, e vamos falar das classes desses anticorpos. Então, da primeira vez que eu entro em contato com o antígeno, numa resposta do tipo primária, o que vai acontecer? Eu vou produzir IgMs, anticorpos de classe IgM, que não tem grande afinidade assim pelo antígeno, e mais para frente, uma certa quantidade de IgG que depois declina. Essas IgGs são chamadas de cicatriz sorológica. As pessoas conhecem como cicatriz sorológica, marcadoras de uma infecção que já está em fase de declínio, ok? Ok, só que esse título total de anticorpos, essa quantidade de anticorpos, porque são proteínas, vai diminuindo a um ponto que eu não consigo mais detectar. Então, o que pode acontecer é que num teste sorológico eu tenha ali um limite muito pequeno de detecção para esse teste e o teste resulte negativo. E aí existe a segunda exposição ao antígeno. Agora sim, resposta secundária ou anamnéstica. Vai haver uma grande produção de anticorpos de classe IgG, de grande afinidade pelo antígeno, com uma persistência, com um título que persiste por muitos anos. Obviamente, aqui vão ser clonados novos linfócitos, fazendo uma resposta primária, mas por que mesmo? Porque neste momento, quem reconhece o antígeno são os linfócitos de memória, que foram clonados aqui na primeira apresentação. Então, aqui eu não tenho anticorpos, mas os linfócitos de memória estão prontos para responder imediatamente. Então, aqui, enquanto a resposta primária ela demora dias, semanas ou meses para que possa ser detectada, a resposta secundária, a partir de 24 horas, eu já consigo detectar essas quantidades crescentes de anticorpos. Então, pense no teste laboratorial, o que isso representa. Por exemplo, se nós estamos nessa fase onde o título do anticorpo declina e só restou a célula de memória, o que isso pode ocasionar na medicina transfusional? Então, vamos representar aqui. O pior que pode ser é você ter aqui um exemplo de um receptor de sangue que já foi previamente imunizado. Ele formou um anticorpo em algum tempo da vida dele. Aqui o exemplo é um anti-KID-A, um anti-JKA. Esse anticorpo, por ser proteína, ele desnaturou ou denaturou, e eu não tenho mais o anticorpo visível nos meus testes laboratoriais, e sim as células de memória. Muito bem. Nesse momento, eu posso decidir fazer uma nova transfusão de sangue. Eu faço a prova cruzada. E ao cruzar a bolsa, mesmo ela tendo o antígeno, o que pode acontecer é que o teste dê negativo, que eu vou interpretar como uma prova cruzada compatível. E eu faço o quê? Transfundo esse hemocomponente e depois de 24 horas, 48 horas, esse receptor de sangue, numa resposta imune secundária, produz novamente anticorpos, mas agora em grande título, anticorpos de grande afinidade e avidez, anticorpos IgGs. Então, devemos nos lembrar que pacientes que tenham história transfusional, é muito importante que a gente guarde essa história, que nós saibamos dessa história. Por quê? Porque teremos mais cuidado na análise do caso. Muitas vezes, opta inclusive por transfundir sangue já fenotipado igual ao paciente para evitar essa situação inesperada e desagradável de você ter uma resposta imune por conta de não ter visto esse anticorpo no seu teste. Deixo aqui de novo uma dica.
este vídeo do YouTube que fala sobre a seleção clonal. Vou deixar também na nossa página para vocês assistirem. É um vídeo rapidinho, muito interessante, sobre a seleção clonal que nós acabamos de falar. Bom, então você já sabe responder porque se formam anticorpos no receptor de sangue contra essas hemácias transfundidas. Então agora está na hora da gente entender o que acontece quando esse receptor de sangue é sensibilizado, quando ele forma anticorpo. Então a primeira coisa que a gente deve entender é que anticorpo, eu venho falando até agora, é uma proteína produzida por plasmócitos. É produto de uma ativação do meu sistema imune. São imunoglobulinas, proteínas globulares. Todos os anticorpos, quer dizer, todas as classes de anticorpos, têm uma mesma estrutura básica. O que vai diferenciá-los é a sequência de aminoácidos nas cadeias pesadas e as regiões que se ligam aos antígenos. Então, quer dizer que cada anticorpo de determinada classe compartilha uma mesma estrutura básica, que é esse monômero. Aqui representando um monômero de IgG. E lembrar que, então, o local do anticorpo que se liga ao antígeno é sempre específico, é sempre de forma complementar e específica para esse antígeno. O que nós devemos saber também sobre esses anticorpos? Então, as IgGs, por exemplo, são monômeros, assim como os IgD e os IgS. O que diferencia uma IgG de uma IgD e de uma IgE? Basicamente, os aminoácidos que eu tenho aqui nessas cadeias. E também, aqui representadas por essas bolinhas azuis, carboidratos que aqui neste caso ligam-se a frações de complemento. Aqui nas IgAs, aqui nas IgDs, aqui nas IgMs, aqui nas IgGs, nas IgEs, mas os anticorpos, sendo monômeros ou dímeros ou pentâmeros, compartilham essa mesma estrutura básica. O que nós vamos falar em imunohematologia são das IgGs e das IgMs. Bom, como vocês viram, anticorpo não destrói o antígeno, mas sim neutraliza. E a função efetora desses anticorpos, ela é desencadeada a partir do momento que o anticorpo se liga ao antígeno, como vocês viram, de forma complementar e específica. E aí, esses anticorpos vão promover uma série de eventos, como, por exemplo, marcar a célula para a fagocitose, que é um mecanismo que eu chamo de opsonização. Então, aqui mostrando o anticorpo marcando o antígeno e o macrófago fagocitando esse complexo. Pode haver ativação do sistema complemento. Pode um anticorpo se ligar a um vírus ou uma toxina e neutralizá-lo. Pode haver uma resposta que eu chamo de citotoxicidade, mediada por anticorpos, esses anticorpos tendo uma ação citotóxica. Eles podem atuar diretamente contra micróbios e são também moderadores da resposta inflamatória. Além disso, eles podem ocasionar a produção de substâncias oxidantes que vão atuar na destruição celular. Então, não é pouca a função do anticorpo. Então, vamos falar dos anticorpos IgGs. Como vocês já viram, o anticorpo IgG ele é um monômero, ele é a própria estrutura básica. Ele tem o peso molecular de 160 mil Daltons, o que é pouco. E qual é o comportamento da IgG in vitro? São aqueles anticorpos que eu chamo de anticorpos quentes. Nós vamos entender isso na próxima parte da nossa webcast. Ou seja, eles reagem preferencialmente à temperatura de 37 graus. E também, por serem considerados anticorpos não aglutinantes, eu preciso usar o soro de antiglobulina humana para que eu possa detectar a aglutinação. Também falaremos isso no próximo encontro. E a
a ação desses anticorpos em vivo. IgGs são os únicos anticorpos que atravessam a barreira placentária. Essa informação é fundamental. Por quê? Porque o que interessa saber no caso de uma gestante é qual é a classe do anticorpo que ela tem, porque daí eu vou deduzir se esse anticorpo vai ser capaz de passar a barreira placentária ou não. Isso não tem a ver com o tamanho da IgG, e sim com o receptor que existe na placenta para IgGs. As IgGs são principalmente produtos de resposta imune secundária, como vocês já viram, e quando nós formos estudar o complemento, vocês vão entender que IgG não é uma boa ativadora do sistema complemento. Mas, quando ela é capaz de ativar, geralmente é a subclasse IgG3 ou IgG1 e muito mais raramente IgG2 que fazem essa ativação. Essa ativação é feita geralmente até o momento que eu chamo de ativar até C3 e IgG subclasse 4 não ativa complemento. Isso por quê? Porque esses anticorpos são globulares. E aquele carboidrato que a gente tinha mostrado no slide anterior, ele fica aqui no domínio que nós chamamos de domínio CH2 e muitas vezes ele não está acessível. Então, vamos olhar aqui nesse modelo. Vamos decifrar o monômero ou a molécula de imunoglobulina. Duas cadeias que eu chamo de cadeias pesadas, são as cadeias maiores de aminoácidos. Duas cadeias que eu chamo de cadeias leves. Aqui é o local, o sítio de ligação do anticorpo ao antígeno, que nós chamamos de porção FAB, FAB. Aqui, essa porção que eu chamo de fração FC, fragmento FC. E aqui é muito importante eu saber que aquele carboidratozinho azul que estava naquele outro desenho, ele fica numa região que eu chamo domínio CH2. Esse carboidrato que não está aqui desenhado, ele é o local onde a fração de complemento C1 se liga. E aqui é onde o macrófago se liga quando o anticorpo está ligado ao antígeno, sinalizando para o macrófago que agora é hora de fagocitar todo o complexo. E as IgGs? IgGs são pentâmeros, ou seja, 5 unidades básicas, obviamente com variações nessas cadeias, nesses aminoácidos da cadeia pesada. Esse pentâmero é grande, então peso molecular mais ou menos em torno de 900 mil Daltons. Comportamento in vitro são aqueles anticorpos que eu chamo de frios. A melhor temperatura de reação é entre 4 a 22 graus. Mas nós vamos ver, quando estudarmos a termodinâmica dos anticorpos, que alguns têm uma grande amplitude térmica. E isso pode ser o maior problema. Por quê? Porque existe uma característica aqui importante das IgMs. Elas são ótimas ativadoras de sistema complemento e a cascata do sistema complemento, ela quando chega até o final, eu chamo de complexo de ataque à membrana, é quando eu ativo o C9 e termina com uma citólise. Então, traduzindo, se o anticorpo que está fazendo a resposta imunológica é uma IgM, ele pode ativar fragmentos ou frações da proteína de complemento. Essas proteínas de complemento, elas atuam em sequência, em cascata, para destruir o antígeno. Então, aqui começamos a entender por que os anticorpos ABO na medicina transfusional são tão respeitados. Geralmente são anticorpos IgMs, mas de grande amplitude térmica. E quando eles se ligam aos antígenos, que houve uma transfusão, por exemplo, incompatível ABO, eles vão ativar a cascata de complemento, causando uma grande destruição celular. Essas IgMs geralmente são produtos de resposta imune primária, como já vimos, e, em compensação, alguma coisa de melhor tinha que ter. Então, para o feto, a IgM não é problema. Se a gestante tiver em seu soro
anticorpos de classe IgM, eu tenho certeza que eles não vão atravessar a barreira placentária, porque não existe receptor na placenta para esses anticorpos. Aqui a molécula de IgM representada, eu quero chamar a atenção de vocês para os tais carboidratos que nós falamos no domínio CH2, né? Então, aqui vocês devem observar, para quando nós formos estudar o sistema complemento, que nós temos vários carboidratos lado a lado, porque a molécula é uma estrela. Então, quando o fragmento C1 do complemento se liga, ele é capaz de se ligar já aqui, imediatamente. Por isso que a IgM é uma ótima fixadora de complemento. E mais, eu devo observar, primeiro, que nós temos uma cadeia aqui que une estes monômeros, tá? Que nós chamamos aqui então de cadeia J, ok? E que eu tenho 10 porções FAB, 10 sítios de ligação do anticorpo a antígenos. Tudo isso ficar mais tarde da IgM como anticorpo aglutinante, diminuindo o potencial zeta e sendo um anticorpo de fácil visão. Então, já vimos o que é antígeno, já vimos o que é anticorpo, e agora chegou a hora de falarmos sobre a reação antígeno-anticorpo. Como ela ocorre? Qual é o efeito desta reação antígeno-anticorpo no corpo humano, em vivo, pensando na medicina transfusional? E qual é o efeito dela in vitro? Bem, em vivo, fica fácil nós deduzirmos, pelo que já falamos anteriormente, quando um anticorpo se liga a um antígeno, há imediatamente uma sinalização para os macrófagos. Então, eu posso marcar essa célula para ser fagocitada e ou ativar o sistema complemento e culminar com uma citólise. Isto nós denominamos hemólise. Então, a reação antígeno-anticorpo em vivo sempre termina em lise. Lise da hemácia, uma hemólise mediada por anticorpos. Esta hemólise, ela pode ocorrer dentro do vaso, então eu chamo de hemólise intravascular. O anticorpo se liga ao antígeno e ativa frações de complemento. A destruição da hemácia é imediata, com uma grande liberação de hemoglobina, que na forma livre vai ocasionar então uma hemoglobinemia, uma hemoglobinúria e também uma diminuição da albumina plasmática e também ocasionando hemosiderinúria. É uma reação muito grave, a reação intravascular, geralmente mediada por complemento, é muito grave, ao passo que a extravascular não é menos grave, mas ela é tardia. Então, existe a marcação da célula pelo anticorpo. O anticorpo vai produzir o quê? Vai produzir uma sinalização para os macrófagos fagocitarem essa hemácia. Com a fagocitose, eu libero toda a hemoglobina que estava dentro da célula, mas ela vai ser transformada. Vai ser transformada em 3 partes: na globina, no ferro e em protoporfirina. Então, o que é uma molécula de hemoglobina? M mais globina. Globina é proteína, a proteína é transformada em aminoácidos que eu vou usar para reconstruir outras proteínas. Então, eu reaproveito. O ferro eu vou reaproveitar. Eu vou guardar nos meus depósitos de ferro na forma de ferritina. A protoporfirina é o grande problema, que é uma parte inorgânica que eu não consigo excretar, eu tenho que transformar, eu tenho que biotransformar. Então eu transformo numa molécula de bilirrubina que é insolúvel, mas eu precisaria então agora dar fim nessa bilirrubina, que isso é feito de que forma? Conjugando com a albumina, transportando para o fígado e aqui eu vou fazer uma conjugação com ácido glicurônico, desculpa, e agora eu consigo excretar nas fezes e na urina. Então, a bilirrubina
precisa ser biotransformada para ser excretada. Quando a hemólise é extravascular, a destruição dessa hemácia é lenta, é tardia, eu consigo ir transformando aos poucos todos esses produtos, mas o que eu tenho muitas vezes é a observação da icterícia, porque essa bilirrubina pode ir se acumulando nos tecidos. Muito bem. E como ocorre a reação antígeno-anticorpo e qual é o efeito dela in vitro? Eu acho que para o momento nós já falamos demais. Então eu vou deixar a vocês com todas essas informações, dizendo que nas cenas dos próximos capítulos nós falaremos sobre ainda a reação antígeno-anticorpo, mas falando especialmente da reação de hemaglutinação e de como observamos in vitro essas reações antígeno-anticorpo. Espero que vocês tenham compreendido e se tiverem alguma dúvida, não hesitem em deixá-las no fórum Dúvidas. Muito obrigada.